E aí galera, vou conferir com você agora Crimson Land. É um joguinho bem antigo, né? Lançado primeiro dia 16 de abril de 2003. Ele foi revivido aí com relançamento no Steam dia 11 de junho de 2014. Está disponível para várias plataformas, né? Computador, PlayStation, Xbox, Nintendo Switch, Android e iOS. O jogo é desenvolvido pelo estúdio finlandês Stantones. A gente já conferiu vários joguinhos deles, né? Acho que já conferimos todos os outros, faltava só esse, por isso que eu decidi dar uma garimpada aqui e achar ele, tá? Sou muito fã da Stantones, eles têm, aí desde o Crimson Land, né? São bem focados em jogos dessa linha aí dos Twin Stick Shooters, né? Então esse jogo em si é um Twin Stick Shooter, né? Com uma câmera praticamente 100% top-down, tem uma pequena perspectiva. Tem o foco de ser um jogo mais arcadesco, né? Tem um modo de missões, tem um modo survival de pontuação. E é basicamente um arena horde shooter, né? Hoje em dia a gente diria mais nessa linha. Um gênero que está muito em alta por conta do Vampire Survivors, né? Obviamente com as peculiaridades dele, né? O formatinho dele. Mas é um gênero que foi meio que revivido aí, trazido à tona. E com certeza o Crimson Land tem aí um pezinho nessa história, né? Dentro da indústria dos jogos. A cooperação do jogo, gente, é local. Para 4 jogadores, tá? Com drop-in, drop-out, bem tranquilo. Né? Como o formato do jogo é simples, é um co-op bem fácil de performar, de jogar, não atrapalha tanto um jogador ou outro, bem simples mesmo. E o co-op local dele pode ser jogado com um player no teclado e mouse e outro no controle, caso você não tenha controles para todo mundo, beleza? Vamos lá, galera, tô aqui no jogo, começando aqui nas opções. Áudio 2 volumes, é bem alto o volume do jogo, tá? Display resoluções, gameplay ganha perks nas missões, aqui ele deixa de ser 100% top-down, passa a ter uma inclinaçãozinha, né, de perspectiva, aqui aumenta a velocidade do jogo em 50% e aqui tira o sangue, né. Controle, você pode rebindar aqui as teclas, né, bem básico no geral, vibração nos gamepads, pode desativar. Triggerless Firing, acho que ele atira só de você mexer no analógico, tá? Ele meio que atira sozinho, por assim dizer. E aqui o Dead Zone do joystick, bem tranquilo, bem basicão. Ele tem outros idiomas, tá? Mas não tem em português, infelizmente. Aqui em extras, coisa que você vai destrancando, né, na história do jogo, né? As armas, os perks, que você escolhe quando passa de nível, conquistas do Steam, estatísticas de jogo, créditos. Vamos lá, jogar. Aí a gente tem 2 modos de jogo, tá? Modo Quests, que seria para zerar o jogo, né? Tem as fases uma atrás da outra. E o modo Survival, que é para você sobreviver o máximo possível, né? Vamos jogar o modo Quests primeiro, inclusive porque no Survival vem tudo trancado, tá? Tem que jogar as missões para ir destrancando ele. Então a gente tem aqui 3 dificuldades, né? Começa com 2 destrancadas, só normal destrancada. Aqui os capítulos, se eu não me engano. E dentro de cada capítulo vão ter as missões, tá? Vamos lá. WSD. É um Twin Stick Shooter basicão, né? Botão esquerdo atira. Ó. R recarrega. Não tem nenhum indicador visual muito sério, né? Só no... Ó, tinha uma arma ali que eu não vou perder, ela vai sumir. Não tem corrida, não tem rolagem, não tem nada, tá, gente? Você não tem muito recurso, não. Aí, peguei a arma de novo. Por enquanto só tem ela destrancada, só vem ela, né? Ó, já terminou a fase. Destranquei essa arma. Estatísticas dela, né? A arma favorita dessa fase, tempo, mira, algumas estatísticas, né? Ó, não tomei dano, né? Você vê que tem drop-in, tá? Olha nos cantos da tela, o drop-in dos jogadores, tá? Depois eu testo o co-op. Eu concluo algumas fases aí um pouquinho. É um jogo bem simples, tá, gente? Ó, aqui é uns power-ups. Esse aqui me deixa com escudo temporário, ó. Fica imortal quando tá com ele. Esse aqui, quando você pega, explode, né? Mata os inimigos próximos. Você vê como oscila, né? A mira da arma, se você dá um... De acordo com a distância que eu tô atirando, ó. Passei de level, posso escolher uma perk. Ó, essa me dá XP. Essa... Você vai andando cada vez mais rápido, acelerando, né? À medida que você anda a distância maior. Essa você ganha uma arma aleatória. Essa... Inimigos não dão slow quando você toma hit deles. Você perde vida, mas não toma slow. É muito útil isso pra não morrer lá na frente. Eu vou pegar a arma aleatória só pra ver se pode variar a arma, tá? Ah, você pode escolher a arma?
eu ver, escolher pistola. Então não é aleatória, né, gente? Se eu posso escolher, só que tem que ser uma arma destrancada, né? Eu queria ver justamente isso, se tinha chance de com aquela perk vir alguma arma que se tivesse trancada, ia ser mais legal, né? Mas infelizmente... Enfim, não é aleatória, mas... Ó, quebrei o corpo do inimigo, explodi. Ó, tem uns inimigos maiores que outros, ó. Aqui... Perdi vida. Dá um buffzinho na minha arma temporário, né? Ó, a duração do buff no cursor. Slow motion. Olha como é ruim essa arma de longe, né? Terminou, não consegui não tomar hit nela. Ó, escopeta. Vamos lá. É um jogo bem antigo, né, gente, originalmente. Dá pra dar uma colher de chá aí no game design em função disso, né? Os inimigos spawnam parados e depois eles começam a andar. Eu vou mostrar pra vocês. Ó. Cada fase vai ter alguma coisinha. Tá, aqui você tem chance de esquivar ataque. Mais munição no clipe, né? De recarregar. Munição infinita, tá, gente? Mas é pra recarregar mais devagar. Menos recargas, né? Aqui você atira mais rápido. Aqui você melhora a mira com uma mira laser. Dá uma bala extra. Seria entre essas duas. Vamos pegar essa aqui que deve ser mais... não acelerou muito não, mas de qualquer forma a mira laser numa escopeta não ia ficar tão bom. Esse power-up aqui vai congelar os inimigos, tá? Ó, destranquei um modo no Survival, tem um Survival clássico, né? Use armas e perks destrancadas no modo Quest, pra tentar pegar máximo de pontuação, né? Ó, Not a Scratch de novo, né? Não tomei dano. Então você vê assim, você pode refazer fases tentando pegar um placar melhor, né? Tentando não tomar dano, tentando fazer no menor tempo, e assim por diante, né? Tentar usar armas diferentes, né? No início você não tem muita arma destrancada, mas depois dá uma variabilidade boa, viu? Posso esperar os inimigos chegarem próximos para acertar o máximo possível, né, com isso. Lembrando que somem, né, power-ups e armas somem se você deixar por muito tempo. Corpo a corpo. Power-ups aparecem. E carrega mais rápido. Vou pegar essa aqui para testar. Tenho medo de tomar hit, né? Tomei hit e matei ele no corpo a corpo. Não é tão legal. Talvez quando pega o escudo imortal, né, coisa assim, fica mais interessante. Ou quando congelar os inimigos, ó. Ah, não vai matar, porque estão congelados. Ó. Aí, ó. Eu tô imortal e o corpo a corpo fica legal. XP extra. Nossa, eu perco 99% da minha vida, gente, pra ganhar 3 perks. Loucura. Essa aqui eu tenho uma doença, que eu sou imune e passo pros inimigos. Acho que estamos dando por segundo, né? De início, gente, você vai acabar tendo que ler as perks. Depois de um tempo você vai memorizar os títulos, fica mais rápido, tá? Fica mais de boa. Vamos pegar essa loucona. Telecinético pra pegar coisa à distância. Radioativo. Imparável. Uma aleatória que não é aleatória. Vamos pegar essa agora. Ó, a mira laser. Como eu falei, não combina com esse colar. Tudo isso só pra... Olha, liberou uma arma lá da frente, cara. Que loucura. Rifle de Ion. Ion, se não me engano, quando acerta inimigo, acerta inimigos próximos também, tá? Ó, fase 1.5. Isso aqui spawna inimigos, tá, gente? Então se eu demorar pra destruir, ó, sempre que libera uma arma nova, ela geralmente vem na próxima fase. Que é bem lento o projétil. E assim, eu tenho que destruir isso aqui o quanto antes, senão não vai parar de spawnar, né?
Vou até testar uma coisa. Quando eu mato ele, ganha XP, ó. Ganha XP. Em tese, eu posso ficar farmando, ó. Dropa Power Up. Eu posso ficar, entre aspas, farmando os inimigos, né? Se eu quiser. Não que compense, tá? Mas é uma possibilidade, né? Reload rápido, que bom. Ó, isso aqui é um power-up temporário. Meio temporário, né? Já vai acabar. Que ele até muda a forma da arma funcionar, né? Que a arma vara os projéteis. Ó, Liberty Perk também. Ele dá um damage overtime nos inimigos, né? Quando tá em câmera lenta dá dano extra? Acho que é isso. Você fica mais lento, é. O negócio é assim. Vou pegar essa de envenenar. Com a escopeta pode ficar legal, quer ver? Ó? Vamos ver. Vou envenenar ele. Olha que coisa linda, cara. Tentando envenenar eles à distância, né? É que eles não vêm direto em cima de mim às vezes, né? Eles dão uma contornadinha. É interessante o padrão de movimento deles. Foge um pouquinho do que a gente espera, sabe? O som das armas é bem gratificante, né? As mecânicas das armas mesmo é semi-realista, digamos assim, né? Tipo um shooter tático, vamos dizer, na verdade. Essa vai spawnar mais power-ups. De novo. Porque ela tem um tempo de viagem, né? Então, dependendo, você tem que mirar antes de os inimigos irem pro local, né, onde eles estão indo. Uma Uzizinha, né, vai atirar pra caramba e vai errar tudo. Posso voltar pro menu de missões, tá, se eu quiser. Ó, assim eu conseguir não perder vida, né, tem estrelinhas, essas aqui eu perdi vida. Essa aqui eu liberei por último, vamos lá. Você pode repetir fases à vontade, tá, gente? Se quiser voltar a refazer alguma fase, sem problema nenhum. Até as pegadinhas dele agora que eu fui reparar. Arma destrancada. Já perdi vida. As aranhas ela tem um padrão de se movimentar meio diferente também, né? Elas andam e param, sabe? Os animais fazem isso mesmo, né? Não é um andar constante. Vou pegar item à distância, vamos lá. Ah lá, o item vem até mim e se eu coloco o mouse nele eu pego ele à distância. Muito prático, viu, gente? Quando você não tem uma forma de
de andar mais rápido, né? De correr, de esquivar, algo assim, o power-up some com o tempo. Bem legal. Você vê que parece que eu matei uns inimigos fora da tela, né? E acabei perdendo uns power-ups em função disso. Isso aqui ganha XP extra, eu acho. Acho que é. Esse aqui ganha bônus de move speed. Aqui os tiros vão varar os inimigos, isso é ótimo. Certas armas ficam muito fortes com isso. Na verdade aquilo lá não era XP extra não, gente. Aquilo lá era attack speed extra, tá? Confundi. Olha que beleza. Isso é legal também, ó. Tiros varam todo mundo. Dá mais dano, você ganha mais vida a cada medkit que você pega. Nem apareceu medkit ainda, né? 1.8. Olha que coisa linda. Sorte é legal. Sumir. Vai mudar completamente o funcionamento da arma, ó. Virou outra arma. Ah, essa eu não vou pegar. Não tô nada, mas tudo bem. Weapon Power Up. Tiro rápido. Ignorar a arma, né, gente? Não sou obrigado a pegar. Só carrega uma arma por vez, tá? Fica ali em cima, infelizmente. O jogo é muito simples, né, gente? Bem simples, bem basicão nesse sentido. Às vezes você pega uma arma, você se arrepende, né? Tem certas armas que são boas, mas em certas fases podem ser ruins, né? Tem um pouquinho disso. Nossa, arma loucona. Essa é bem legal, mas bem lenta. Dependendo da fase, ela é horrível. E tem arma que os power-ups podem deixar ela pior, né, em tese, mudando o funcionamento aí. Essa é uma railgun, né, gente? Você atira e... olha lá. Você alinha os inimigos. O reload dela, se não me engano, vai ser lento. Ó, 2 tiros destruiu o negócio. Ela é bem forte, né? Contra inimigo fraquinho, assim, a câmera lenta é ótima com ela, né? Porque você alinha bem. Aquela perk de mira laser, né? Fica super legal. Ela seria bacana, mas acho que não vai vir, não. Não tem minimapa, não tem nada, né, gente? É bem basicão. O minimapa seria útil, né, pra eu ver onde tem esses spawnadores aí. Vamos ver se o contrato infernal vai fazer eu não ganhar estrela. Olhos de águia, eu acho que... vamos pegar a telecinese, né? Encheu o progresso, acabou. Causa dano em área também perto do inimigo. Nem sempre é claro, né?
Um 10. Acho que essa é a última do primeiro capítulo do jogo. É que ele não tá mirando em mim, né? Felizmente. É tipo um chefe, né? Muita vida. Dá pra focar nele. Ó, o primeiro inimigo que você mata dropa arma, né? Ele perdeu uma vida aqui, não tem jeito, senão ia demorar muito pra chegar aqui. Sempre que você pega essa perk, ela dá uma zoadinha na câmera, né? Por conta do laser. Pega. Olha, coisa linda. Poderia ter escolhido uma arma ali, né? Mas tanto faz. Vamos lá, vamos lá. São Chain Lightning que sai quicando em todo mundo, né? Depende um pouquinho de sorte, dependendo para o efeito máximo. Ó, terminei o capítulo 1. Lança míssil! Aí é divertido, hein? Ó. Então a gente tem aqui 7 capítulos, é isso? Eu não consigo entrar nos outros, ó. 10 fases também, né? Você tem aqui, vamos supor, se for 10 em cada um, são 70 fases para cada dificuldade. É bastante, né, gente? Não é necessário fazer tudo. Eu imagino que na primeira dificuldade deve destrancar tudo, ou quase tudo, né? Se ficar uma coisinha ou outra para destrancar nas outras dificuldades, deve ser pouca coisa. Vamos lá, só fazer um pouquinho. Não vou fazer isso aqui inteiro também não, tá, gente? Vou pegar o lança-míssel aqui para testar. Eu já posso testar o co-op, né? Como falei, o co-op é drop-in, drop-out, tá? A qualquer momento eu posso entrar. Porque é bem lenta a viagem, né? Vamos ver o reload. Ó, o reload. Não é tão lento, não. Ó, a explosão não é lá essas coisas também, né? Não é uma área tão grande quanto você espera, né? Ó, o progresso andando devagar. Quando eu coloco o mouse aqui, some a barra aqui pra não atrapalhar, né? De repente tem inimigo aqui. Vou ver se mata os 3. Se pegasse no do meio, talvez matava todo mundo, né? Chain Lightning. Fast Loader. Telekinetic também é legal. Fast Loader. Ela tira devagar. É uma perk de velocidade de ataque é bem legal também. Vamos ver ali que estrago faz. Não fez essas coisas, né? Tem outras lança-míssel depois também, tá? Essa não é a única, não. Ó, vai mudar completamente. Mudou completamente a arma, ó. A perk, né? Em alguns momentos é até melhor, né? Nossa, quanto power-up, cara. Outra power-up que mudou completamente a arma. Vou perder. Esse Nese é muito útil, fica a dica aí. Geralmente é a minha escolha, né? Porque você perde sempre power-ups por conta dela. Pela falta dela, né? De plasma. Gente, acho que eu vou testar o co-op, tá? Vou só apertar o controle aqui, ó. Puf. Tô aqui. Analógico direito, né? Um trick shooterzinho, né, gente? Ó, a arma, você vê que é um drop separado, né, pra cada player. As perks eu acho que é igual pros 2 players, tá? O player 2 que escolheu, mas tanto faz. Já aproveitando e mostrando a jogabilidade aqui no controle como fica. Lembrando que é até 4 players, né? Vou deixar ver se ele morre, né? Que eu já... acho que nessa fase não vai morrer. Só se eu deixar. Ó, vamos pegar Encurtado Infernal que ele morre daí. Tiro rápido. Sharpshooter.
Testar essa perk de correr rápido. Morreu. Vou nem conseguir testar sem mecânica de reviver, tá, gente? Mas eu acredito que não. Ó, liberei mais um modo de jogo. Eu já vou lá, né, no Survival. Ó, ele mostra mortes por trooper, né, por jogador ali, qual jogador que matou mais. Só uma porcentagenzinha, né? Mas estatística no geral é dos 2 jogadores agregadas, tá? Vou voltar aqui para esse menu. Estamos assim. Vamos lá. Survival, dá uma olhadinha. Então, ó, eu acabei de liberar o Rush, né? Você pode sobreviver a Alien Onslaught apenas com Assault Rifle? Não, você não pode. Então, esse seria o genérico, né? Basicão, que vai pegando tudo, né? Com as coisas que você destrancou, em busca de um high score. E os outros vão ser mais restritos, né? Só que para destrancar isso aqui, você tem que ir jogando também o modo das missões, né? O modo da campanha, por assim dizer. Vamos lá no Survival, dar uma olhadinha. Ó, tem placares, tá? Podendo filtrar por amigos e tal, por número de jogadores, solo ou co-op, na verdade, né? Ó, eu entrei com o player 1 no controle. E aí, eu apertei espaço, entrei com o player 2 no teclado e mouse, tá? Ó, você vê a pontuação lá em cima. Esse aqui é 100% arcadesco, né, gente? Eu acho que o jogo originalmente era só assim, se não me engano. Não lembro se recebeu uma atualização e veio o modo de missões, não lembro mesmo. Ó, aqui duplica a pontuação. Já morreu o player. Vamos ver se vai ter alguma forma de reviver ele, né? Nesse modo, principalmente. Olha isso. Perdi vida de besta. Vamos pegar um doutor aqui, porque cura vai ser importante nesse modo, né? Perdendo muita vida, cara. Aqui tá aparecendo a vida dos inimigos, no outro não aparecia não, né? A impressão que não aparecia não. Ou só alguns inimigos que aparecem também, né? Não sei. Só inimigos com mais vida mesmo que vão aparecer. Essa mirazinha laser pro controle é muito legal. Jesus, socorro. Olha o estrago que vai fazer o Shang. Ai, morri. Até deu um achievement. Nem consegui ver se ia dar pra reviver, gente. Ó, novo high score local. Aqui volta para os modos de jogo. Poderia ir para outro survival. E assim por diante, né, gente? Então, os survivals vão ser, né, mesma coisa, sempre infinito, algo no gênero parece, com regras distintas, né? O primeiro mais geralzão, mais genérico. E o restante que vai liberando vão ter regras mais específicas, limitações, né? Para aumentar o desafio, muito provavelmente, né? Talvez um poderia ser mais fácil, né? Começa com tal arma, sei lá o que, enfim. São variações, né, do survival que você vai destrancando no modo das missões. E, gente, acho que de gameplay, outros jogos até então. Acho que é isso, gente. Deu pra conferir um pouquinho do jogo aí, né? Não quero prolongar muito o jogo. Como falei, é um gameplay muito simples, né, em muitos sentidos. É um jogo antigo, é um jogo velho, né, acima de tudo. O primeiro jogo da Tentons que, pelo menos que eu conheço, né? E eles reapareceram no Steam com esse jogo lá atrás. Eu fiquei muito contente. De lá pra cá soltaram vários Twin Stick Shooters, né? Então a gente conferiu aí todos os cooperativos deles no canal, se eu não me engano. E é isso aí, né? Já vem mais jogos deles. Acho que vai ser um jogo de copy online, se eu não me engano. Tô bem ansioso pra ver como vai sair. É isso, espero que tenham gostado. Fique a dica. Crimson Land, cooperativo local
para 4 jogadores, várias plataformas, né? Um joguinho bem antigo, bem clássico. Deu uma revividinha nele até um tempo atrás aí pelo Vampire Survivors, apesar de não ser do mesmo gênero, né? Dá pra dizer que ele é um vovô que inspirou, de certa forma, alguma coisa nessa linha. Esse gênero de horda, né? Ele foi aí um dos jogos mais importantes que sobreviveu, pelo menos ao longo dos anos, né? Nesse sentido, especialmente para a empresa dele, né? Para Tentons. Então é isso aí. Fica aí a dica. Valeu, falou, até a próxima.